E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. 4 grandes cidades do Japão reduzem o horário comercial em meio à pandemia. Que não é novidade nenhuma que os casos de coronavírus estão se espalhando no Japão, né? De forma bem rápida. E nessa brincadeira estão tentando reduzir o contágio sem ter que parar a economia, tá? Ou ter que fazer algum lockdown, alguma coisa assim. Estão evitando o estado de emergência aqui no Japão. Porque existe o estado de alerta. O estado de alerta são aqueles de cidades, né? Assim, independente do governo, tá? Do governo central japonês. E tem o estado de emergência, que aí é quando o governo japonês mesmo declara. Aí o bicho pega, né? Mas vamos lá. A cidade de Nagoya disse na quinta-feira que vai pedir às lojas que servem álcool para encurtar o horário de funcionamento para evitar a propagação do novo coronavírus, juntando-se às fileiras de Tóquio, Osaka, Sapporo em meio à crescente inquietação do ressurgimento, né, do coronavírus nas metrópoles e o número recordes em todo o Japão. O governo da ilha principal de Hokkaido ao norte vem pedindo que estabelecimentos de diversão noturna não operem entre as 22 horas, né, e 5 horas da manhã, desde o dia 7 de novembro. Também pediu na quinta-feira para estender a duração do seu pedido para até 11 de dezembro, quando vai retirar o pedido. O governo da província de Aichi disse que pedirá aos locais de karaokê, bares e clubes anfitriões, no caso assim os sunakos, né, em partes dos distritos de Nishiki e Sakai de Nagoya, que não operem entre as 21 horas e 5 da manhã. Né, no caso assim, vai começar no sábado e vai até 18 de dezembro. O governo local pagará 20 mil ienes, tá? 192 dólares por dia, em apoio financeiro aos operadores comerciais que atenderam o pedido. Eu acho pouco, tá? Pela quantidade de prejuízo dependendo que eles vão ter, mas vai fazer o quê, né? No início da semana, os governos das prefeituras de Osaka e metropolitano de Tóquio solicitaram que restaurantes e bares em suas capitais fechassem, né, a partir das 22 horas, né, e 21 ou 22 horas, respectivamente, até meados de dezembro. No caso, assim, o de Osaka para fechar às 21 horas e o de Tóquio, 22 horas. Só para deixar bem esclarecido, para não ficar essa confusão, né? As decisões dos governos locais de exigir prazos mais curtos para esses estabelecimentos nas 4 cidades vieram depois que o painel de especialistas do governo central recomendou que os negócios noturnos reduzissem suas horas ou fechassem por algumas semanas e que o movimento de pessoas para áreas com infecções crescentes seja restrito. Na quinta-feira, as infecções diárias relatadas para Tóquio permaneceram em alta em 481 casos, depois de mais de 500 casos em 3 dias consecutivos na semana passada, chegando a 539 no sábado. A província de Kanagawa, na fronteira de Tóquio ao norte, confirmou o registro de casos diários de 254, enquanto Osaka viu 326 casos e a vizinha da província de Hyogo relatou um registro diário de 184 casos. A contagem nacional chegou a 2.500 na quinta-feira, a segunda maior já registrada após 2.592 no sábado. Tá vendo como é que o bicho está pegando para lá de cá? As próximas 3 semanas são cruciais para diminuir o ritmo das infecções, disse o primeiro-ministro Yoshihide Suga a repórteres, pedindo que as pessoas continuem tomando precauções básicas, incluindo usar máscaras, lavar as mãos e praticar o distanciamento social. Nós, como nação, continuaremos apoiando todas as empresas que cooperarem, né? Acrescentou. Yasutoshi Nishimura, ministro responsável pela resposta do vírus no Japão, observou durante a coletiva de imprensa: podemos estar diante de outro estado de emergência. Aí, ó, mais uma vez, né, ressaltando.
Podemos estar diante de outro estado de emergência para áreas duramente atingidas, se o alerta de vírus do painel do governo para elas for elevado para o nível mais alto dos 4 níveis. Então, resumindo a pataca, como é que se fala? Se nesses lugares ou qualquer outro lugar do Japão chegar no nível 4 de infecção, vai ser feito o estado de emergência naquele local. Aí o que acontece? Empresas vão fechar, comércios vão fechar, né? Comércios assim, não essenciais. Os supermercados vão continuar abertos, foi como aconteceu da outra vez. Tá, que só supermercados, farmácias, esses lugares poderiam ficar abertos. Todo o resto tinha que fechar. Então, fábricas tinha que fechar, comércio não essenciais tinha que fechar, hospitais ficam abertos, escolas fecham, né? Então, vai ser assim se chegar no estado de emergência local, tá? Que o governo central declarar naquele local. Vai ser meio diferente esse estado de emergência, porque da outra vez, quando ele declarou, foi para o Japão. Primeiro ele começou com sete províncias, né? Aí começou uma palhaçada entre as outras províncias aí. Aí o que aconteceu? Então ele já que é para fazer essa palhaçada toda, então coloca todo mundo. Aí foi nisso que entrou o Japão inteiro, mas não ia ser o Japão inteiro não, tá? Mas continuando. O número de pessoas sofrendo de sintomas graves do coronavírus em Tóquio aumentou de 54 para 60, né, no dia anterior, o nível mais alto desde que o estado de emergência declarado sobre a pandemia foi suspenso no final de maio. Então por isso que o governo de Tóquio está pulando dessa altura. Você vê que eles não tinham casos tão graves até agora. A governadora de Tóquio, Yuriko Koike, expressou na quarta-feira preocupação com a trajetória da capital e solicitou que restaurantes que servem bebidas alcoólicas reduzissem seu horário de funcionamento a partir de sábado, né, até 17 de dezembro. Embora o alerta para o sistema médico de Tóquio ainda seja colocado no segundo nível mais alto, o governo metropolitano observou que casos graves de coronavírus devem continuar aumentando, enquanto os centros de saúde terão dificuldades de realizar os cuidados diários. A prefeitura de Aichi, no centro do Japão, registrou 198 novas infecções, das quais 92 foram relatadas em Nagoya, a maior cidade da região central, com uma população de cerca de 2,3 milhões. Por isso que eu gravo muitos vídeos aqui no canal, porque tem a comunidade brasileira em Aichi, principalmente assim, ali em volta, né, de Nagoya. E eu tento passar o alerta. O canal é pequeno, infelizmente não dá grande abrangência, né, porque as matérias devem ser chato para entender a forma de gravação. Se vocês me vendo assim todo dia falando, deve ser um porra aí, porque o canal não cresce nem a pau, além das porradas que o canal toma diariamente, né? Mas de qualquer maneira, né, a gente tenta alertar, a gente tenta passar o alerta, né? Porque tem muitas pessoas que não leem o jornal japonês ou não entendem Nihongo, então esses são os meios que nós temos de avisar os brasileiros aqui. Mas infelizmente o canal não dá grande abrangência, né? Então peço que aqueles que assistem o canal não precisa compartilhar o vídeo, tá? Fala assim, você quer ganhar like? Não. Né? Não precisa compartilhar o vídeo, mas passe a informação. Peço que passe a informação. Não precisa nem falar que foi o canal aqui que falou, né? Só fala assim, o Nagoya tá uma bosta, como é que se fala assim? Tá cheio de coronavírus, toma cuidado. Ponto. Tá? O sistema médico de Nagoya continua tenso, com 140 dos cerca de 150 leitos hospitalares alocados para coronavírus ocupados na quarta-feira. Então você já sabe que Nagoya estrangulou, tá? Já está no seu limite ali, por isso que eles já estão começando a mexer nos estados de alerta, né, de cada cidade. Vocês lembram que eu já falei em outros vídeos que quando o número de internações, de leitos, começa a chegar a um tal patamar, eles começam a tomar eles começam a tomar as decisões de o que fazer em relação a cada coisa. Enquanto esse número não chega a tal porcentagem de internações, eles não fazem nada. Mas quando começa a chegar no número X de internações, aí é a hora que eles começam a se mover. Infelizmente é assim aqui no Japão, né? Shigeru Omi, chefe do painel do governo central sobre contramedidas do vírus,
disse que Nagoya está entre as cidades que experimentam um aumento notável de infecções por coronavírus e que o movimento de pessoas deve ser restrito. Então vocês estão vendo que se a coisa não melhorar, vamos entrar realmente em estado de emergência, mas não vai ser para o Japão inteiro, vai ser local, no caso assim, regional, né? O que vai ser bom por um lado, mas vai ser ruim para o outro, né? Isso pode acontecer de dar êxodo de pessoas para outras regiões. Só que nesse meio tempo, como não está sobrando serviço no Japão, então esse êxodo pode ser que não ocorra. Mas de qualquer maneira, se você tiver que ficar 20 dias parados, por exemplo, que é a média do governo, de 20 a 30 dias quando eles fazem um estado de emergência no local, né, como foi da outra vez que aconteceu. Se colocar 20 dias parado e um calendário de trabalho tem 21 dias, você vai receber o quê? Né? Sim, você que mora aqui no Japão, você vai receber o quê? E aí, fica o alerta, né? Então, por isso que precisamos fazer cada um de nós a sua parte, né? Continue higienizando as mãos, máscara, distanciamento social, né? Sempre que possível. Porque se chegar nesse ponto, né? No caso assim, esses locais estão lascados. Graças a Deus, aonde que eu moro ainda não está longe disso. Tá? Mas se aqui também nós não tomarmos cuidado, o bicho realmente vai pegar, tá certo? Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.